Os setores da Fundação SCP guardam milhares de criaturas e coisas anômalas. Sempre que possível, são objetos de estudo de cientistas para que expliquem os fenômenos por trás de suas características. As pesquisas são dificultadas pelo perigo que os objetos proporcionam ou pela complexidade das propriedades das anomalias. SCP-250 é um desses objetos mais complicados. É um esqueleto vivo de dinossauro e pertence à classe Euclides. A criatura tem comportamento agressivo com pessoas. Isso torna bem complicado examiná-lo para descobrir por que está vivo. Na Fundação, brincam dizendo que foi reanimado por um mago. SCP-250 parece um fóssil de alossauro, um que se move. Esses predadores viveram na Terra durante o período Jurássico, há cerca de 145 a 155 milhões de anos. Atingiam 11 metros de comprimento e peso de cerca de 4 toneladas. SCP-250 não possui tecido muscular. É composto por 153 ossos fossilizados de dinossauro e 14 ossos artificiais, estes de gesso e fibra de vidro. Esse esqueleto está animado por alguma força desconhecida e age exatamente como um animal vivo. Precisa caçar, comer, dormir, senão a criatura torna-se muito agressiva. Esta é a reação natural de um animal faminto e cansado, especialmente um predador como ele. Para atender suas necessidades, SCP-250 foi colocado em um abrigo que imita muito bem o seu habitat natural. Ocupa um terreno de 50 por 50 metros quadrados. Seus muros de 15 metros de altura e 1 metro de espessura são revestidos por placas de aço. Recria-se as condições do ecossistema dos estepes, com sua vegetação e clima. Plantas cuidadas semanalmente, seguindo o protocolo. O recinto simula as mudanças de temperatura que ocorrem nos estepes entre o dia e a noite. Durante o dia varia de 20 a 28 graus Celsius e a noite cai para 10 a 14 graus Celsius. Enquanto isso, a umidade é mantida em 8%. Apesar de não possuir órgãos internos, SCP-250 se comporta como se os tivesse e por isso precisa de comida. Durante os estudos, decidiu-se dar-lhe um porco vivo a cada 2 dias para ser caçado. Isso tem satisfeito a fome aparente do objeto. SCP-250 caça o animal e o come. Por não ter órgãos internos, a criatura esmaga o alimento com suas mandíbulas. A comida mastigada cai por entre os espaços dos ossos, que então é ignorada pela criatura. O predador dorme todo dia durante o condicionado horário noturno. Só os funcionários da Fundação podem entrar em seu território, não antes de 1 hora depois de ter dormido. Especialistas limpam os restos das refeições e também higienizam a criatura. Todas as partes do esqueleto precisam ser limpas. A higiene usa ar comprimido e vassouras. Deve-se evitar a remoção de qualquer osso, real ou artificial, do SCP-250. Isso poderia acordar a criatura, provocando lesões ou mortes ao pessoal no recinto. É sabido que a criatura tentará com força comer quaisquer coisas vivas em seu covil, pois as encara como presas. Também não se sabe se o SCP-250 sofreria lesões se colocado em uma situação que lesaria um dinossauro comum. O comportamento estável da criatura fica assegurado se o protocolo for seguido. Esta estabilidade comportamental contribui para que os paleontólogos estudem como é a vida dos alossauros. Observamos que o esqueleto não tem mostrado irregularidades já faz tempo. Cerca de 80% de seus ossos fossilizados foram descobertos no século XX. Por segurança, o local de escavação e sua data não são divulgados, nem o nome do museu onde o esqueleto foi mantido. Nesse museu, o esqueleto foi montado e exibido em uma exposição. Ainda há dúvidas sobre se o esqueleto que foi colocado para a exposição era real ou uma cópia. Quase todos os museus do mundo costumam pôr cópias de gesso ou de plástico para exibição, enquanto os fósseis reais ficam guardados para sua preservação. Mas não há dúvida sobre a autenticidade do esqueleto da criatura. Realmente compõe-se de restos fossilizados de dinossauro. As propriedades anômalas da criatura surgiram nos anos 2000. Certa noite, o esqueleto ganhou vida e matou um homem que invadira o museu. Além disso, na mesma noite, a sala de uma paleontóloga no museu foi destruída. Ninguém mais a viu depois deste acidente. O corpo do misterioso invasor do museu foi tão mutilado pela criatura que foi impossível identificá-lo. Mas seus restos mortais deixaram claro que era um homem. Na época do acidente, já havia funcionários da Fundação disfarçados e trabalhando no museu. Acionaram uma força-tarefa, neutralizaram o SCP-250 e então eliminaram os vídeos de vigilância que mostravam o esqueleto ganhando vida. Os funcionários do museu, testemunhas e policiais que chegaram na cena na manhã seguinte também foram interrogados. Os agentes do governo só estavam interessados no cadáver e no desaparecimento da cientista. O sumiço da criatura foi considerado como possível motivação para o invasor do museu. Foram administrados amnésicos em todos os entrevistados.
esqueletos. Os funcionários da fundação também investigaram a sala da paleontóloga e seus pertences pessoais. Entre os documentos encontraram um artigo sobre o esqueleto que afirma que classificar o esqueleto como Allosaurus fragilis pode ser impreciso. Devido à alta agressividade do SCP-250 e suas tentativas de devorar qualquer coisa viva, os cientistas não puderam conduzir uma pesquisa adequada. Então, os fenômenos que dão vida à criatura ainda são desconhecidos. No entanto, os especialistas da Fundação têm especulações. Os setores da Fundação contêm muitos agentes infecciosos. Então, uma teoria assume que um vírus inteligente desconhecido pode ter animado o esqueleto. Mas esta teoria ainda não foi confirmada. Primeiro, o vírus deveria estar ativamente se espalhando para ser verdade, e não há evidências disso. Além disso, especialistas fizeram um experimento com vários esqueletos animais, incluindo de dinossauros, dentro de uma câmara com o vírus, e nenhum ganhou vida. Segundo, nenhum vírus desconhecido pela ciência afetaria tecido morto. Todos precisam das funções vitais das células do hospedeiro para sobreviverem. Mesmo se o vírus pudesse dominar um organismo todo, o esqueleto não é um organismo, é só um esqueleto. Um dos pesquisadores sugeriram que o vírus pode ter provocado a ressuscitação do esqueleto, no caso de ele não ter morrido antes de 50 a 100 anos atrás. Para isso, a criatura deveria ter viajado no tempo, vindo do passado, ou ter sido gerado com engenharia genética. A probabilidade destes dois eventos terem acontecido simultaneamente, um dinossauro ter sido clonado e ter viajado no tempo, sendo infectado por um vírus desconhecido, é extremamente pequena. Além disso, os agentes da Fundação sempre investigam atividades suspeitas de organizações e indivíduos. A Fundação também saberia se houvesse uma fazenda de esqueletos vivos na Terra. Teorias sobre formas alienígenas de vida ou seres de outras dimensões não têm muita relevância. Quando os dados-fonte são levados em consideração, essas teorias tornam-se improváveis. É importante citar que os funcionários da Fundação que trabalhavam disfarçados no museu reportaram a aparição de representantes da Coalizão Global Oculta. Por esta informação não estar diretamente associada com o SCP-250, não entrou no banco de dados da criatura. Representantes da CGO contataram os agentes da Fundação que trabalharam no caso do esqueleto vivo. Reportou-se que entraram em contato com o Conselho O5 para terem acesso ao SCP-250. Ainda não há um registro oficial deste pedido. A Coalizão Global Oculta e a Fundação SCP trabalham juntos regularmente para captarem e deterem certas criaturas. Foi a CGO que desenvolveu o procedimento místico que conteve o SCP-2845. Também conhecido como Deus. A coalizão neutraliza manifestações de fenômenos hostis pelo mundo, paranormais, paracientíficos e paratemporais. Um dos principais princípios da coalizão global oculta é a manutenção do sigilo a nível máximo. Sigilo não só perante organizações civis, mas também organizações ligadas à CGO, como a Fundação SCP. É por isso que não se sabe sobre as causas do interesse da CGO no SCP-250, mas deve haver alguma verdade nas brincadeiras dos funcionários da Fundação sobre o esqueleto ter sido animado por um mago. A resposta deve estar no poema escrito pelo ocultista Louis-Claude de Saint-Martin, cujo título é O Crocodilo ou A Guerra do Bem e do Mal. No poema, o místico descreve como funciona a chamada cadeia de magia. Um dos personagens conta sobre um discurso que ouviu de um hierofante de magia negra. Durante o discurso, um feixe de luz entrou na casa, atingiu o coração do sacerdote e desviou-se para a direção oposta. O herói aceitou o discurso e deparou-se com uma masmorra onde havia 14 pessoas em cadeiras de ferro, sentadas em círculo. No centro havia uma cadeira maior para o hierofante. Tinha raios de luz vindo de cada um dos membros da Assembleia e do sumo sacerdote também, que convergiam na cadeira do hierofante. Notavelmente, havia 14 ossos artificiais no esqueleto do SCP-250, número igual ao dos participantes do ritual descrito. Segundo a CGO, o hierofante age como uma bateria astropsíquica que coleta e redireciona a energia. Às vezes, tal cadeia pode criar um novo ser astral ou tornar médium uma pessoa. Ossos são importantes em práticas ocultas. Bruxos os usavam para criar artefatos paranormais. Muitos funcionários da Fundação SCP são céticos com relação à coalizão global oculta, mas você tem que admitir, seus trabalhos com alguns objetos têm sido muito eficientes. Atualmente eles guardam muitas criaturas, incluindo SCP-1374 e SCP-1583. O interesse da CGO no esqueleto quase confirma o envolvimento de forças paracientíficas na sua reanimação. Em particular, a subsecretária-geral de Segurança Oculta, da Capo Alfine, visitou pessoalmente o setor do SCP-250. Isso aconteceu depois de um esqueleto de dinossauro ter sido vendido em um leilão em Paris. De acordo com os cientistas, os ossos vendidos por 2 milhões de euros pertencem a uma espécie antes desconhecida de alossauro carnívoro. Segundo paleontólogos, o animal desse esqueleto e um alossauro são tão similares como um homem é de um gorila. O comprador do esqueleto não quis ser identificado, mas prometeu alugar o fóssil ao museu. Esses dados sugerem que um ritual de cadeia de magia modificada foi realizado no museu que abrigava o SCP-250. Por alguma razão desconhecida, todos os participantes
participantes puseram seus artefatos, ossos de gesso e fibras de vidro no esqueleto do dinossauro. De fato, os registros perdidos da paleontóloga afirmavam que o esqueleto do SCP-250 difere dos das espécies de alossauro conhecidas, assim como o leiloado em Paris. Ela mesma podia fazer parte de cultos e pode ter sido prejudicada em um que deu errado, ou se deparou com um misterioso grupo do ritual no museu e foi eliminada por eles. O experimento com o SCP-250 aparentemente não teve sucesso. Um segundo esqueleto foi comprado para a nova tentativa, dando chance à criação de uma outra criatura SCP. Cientistas da Fundação ainda não descobriram por que o esqueleto ganhou vida, então ainda não se sabe como lidar com o SCP-250 potencialmente modificado. Há uma grande tendência da Fundação cooperar com a Coalizão Global Oculta com relação a esse objeto de estudo. Se você tem alguma ideia ou explicação científica para a reanimação do dinossauro ou para o místico ritual, compartilhe-as nos comentários abaixo. Curta este vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os casos mais perigosos e confidenciais da Fundação SCP.